Olá, turma, muito boa noite. Estamos reunidos com a turma do quarto período de psicologia. Hoje é dia 2 de setembro de 2020, uma quarta-feira, e nós estamos reunidos para nossa aula de psicologia no campo do existencialismo e da fenomenologia, né? E hoje nós vamos trabalhar um tema novo, a partir do momento que nós iniciamos as nossas aulas agora em agosto. Trabalhamos com um pouco das bases da fenomenologia russeliana, e agora vamos entrar com um tema novo. Vamos trabalhar um pouco hoje sobre Carl Jung, a psicologia analítica de Carl Jung, que também está muito dentro da visão existencialista, né? Então, eu vou apresentar para vocês o nosso conteúdo de hoje. Temos um conteúdo muito grande para hoje, não sei se eu vou conseguir dar conta de todo ele hoje, mas vamos ver até onde a gente consegue caminhar, né? De qualquer forma, se nós não dermos conta hoje, a gente termina na próxima aula. Mas eu vou imediatamente já apresentar para você o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos trabalhar hoje a psicologia analítica de Carl Jung, ok? Só um minutinho, por gentileza. Ok, Gibran, você gostou, né? Você gostou? Você vai gostar mais, né? Dessa semana vai ser show. Você vai ver, essa semana vai ser super legal. Viu, Gibran? Depois eu vou te contar por quê. Mas no final da hora eu vou falar. Tem uma novidade muito boa para vocês aí. Vamos lá. Então, preparando a nossa tela de conteúdo. Oh, beleza. Aí está. Muito bem, galera. Então, hoje vamos apresentar um pouco algumas das bases da psicologia analítica de Carl Jung, né? Carl Gustav Jung, ok? Vamos lá, então, vamos iniciar imediatamente, que temos bastante conteúdo para hoje. Vamos tentar avançar o máximo que nós pudermos, tá bom? Bem, Carl Jung é um pensador suíço, né? Ele foi de certa forma, contemporâneo de Freud, só que ele era bem mais novo do que Freud, né? Ele nasceu na Suíça, numa região da Suíça, e depois ele faleceu. Ele nasceu em 1875, 26 de julho, né? E faleceu em 6 de julho de 1961, também na Suíça, porém na cidade de Zurique, né? Carl Jung foi um discípulo de Freud durante alguns anos, né? Ele, inclusive, num primeiro momento, ele se empolgou muito com Freud, teve encontros com Freud, reuniões com Freud, né? E Freud ficou admirado, né, da capacidade intelectual de Jung, do jovem pesquisador Jung, e Freud até chegou a imaginar que Jung seria assim uma espécie de um discípulo, né, que daria continuidade às pesquisas em psicanálise, mas essa tendência não se confirmou, porque Jung passou a desenvolver a sua própria linha de pesquisa, diferenciando-se da psicanálise, ok? A formação de Jung era diferente em relação à formação de Freud. A formação de Freud era no campo da neurologia e a formação de Jung era em psiquiatria. É importante a gente lembrar que naquela época não havia faculdade de psicologia, certo? Então Freud era formado na área de neurologia e Jung formado na área de psiquiatria. As experiências profissionais de Jung foram muito interessantes. Depois da sua formação, ele foi trabalhar em um hospital psiquiátrico. E aí ele lidou com pacientes assim com casos de esquizofrenia, alucinações, problemas mentais e psíquicos de maior gravidade, né? Então Jung teve contato com pessoas que apresentavam problemas importantes, né, na área da psiquiatria, né? Problemas mentais de grande importância, como esquizofrenia, por exemplo. Então Jung foi lidar diretamente com esses casos. Freud lidava mais com os pacientes que apresentavam casos de neuroses, né? Problemas emocionais em geral. Então Freud lidava mais com esse campo das neuroses. E o Jung lidava mais com essas patologias psíquicas mentais, né, inclusive de esquizofrenia, né?
Jung também teve um contato muito próximo com a questão da espiritualidade, ele é uma pessoa preocupada com a questão da espiritualidade, e esse é um dos pontos aí que ele entra um pouco em conflito com Freud, porque Freud praticamente diz não a esse tipo de preocupação, a esse campo, né? E o Jung foi uma pessoa que se sensibilizou com o campo do espiritual, da espiritualidade. O pai dele era pastor, né, da igreja luterana, e a mãe dele chegou a ter assim, algum contato com o espiritismo. Enfim, só estou dizendo isso para lembrar que ele foi muito envolvido com a questão da religiosidade, da espiritualidade, né? O fato de ter um pai pastor tem uma importância muito grande aí, e o fato da mãe também estar ligada a questões da espiritualidade, então ele sofreu uma influência nesse campo, mas ele vai mais se dedicar à questão de estudar essa questão da ciência e espiritualidade, né? Ciência e religião, mas ele tinha assim um cuidado especial com as questões da espiritualidade. Esse contato, então, exerceu uma influência muito significativa na vida de Jung. Ele estudou bastante sobre filosofia e também estudou boa parte das obras freudianas, né? Bom, a divergência vai acontecer em relação a algumas teses freudianas, principalmente naquelas em que Freud aponta as questões da sexualidade como base, né? As questões da libido e da sexualidade como base, como fundamento para a gente entender boa parte dos problemas, né, do ser humano e da formação da personalidade. Eu sei que vocês já devem ter estudado Freud, né, e estão sempre lidando com essa temática, vocês ainda têm melhor conhecimento sobre isso do que eu próprio. Mas esse recorte que Freud fez nas suas pesquisas, direcionando muito para o campo da questão para o campo da sexualidade, da libido, né, das pulsões, né? Então, o Jung vai discordar um pouco desse sistema, né, que Freud criou na sua linha de pesquisa. Então ele vai discordar um pouco em relação às teses freudianas sobre a questão da sexualidade como base de análise para os problemas emocionais dos indivíduos. Ok? E que esse é vamos dizer assim, a base de toda a reflexão da psicanálise freudiana, né? Bom, Jung, então, deixa a sociedade de psicanálise e ele funda a psicologia analítica. Ele deixa, então, a sociedade de psicanálise e ele vai fundar a psicologia analítica, que é considerada a sua escola de psicologia, né? Então, essa psicologia analítica é, assim compreendida, a escola de psicologia de Jung. E ele funda essa escola, e essa escola vai acabar se tornando uma corrente de pensamento em contraposição, né, em contrapartida à psicanálise freudiana. E Jung não é um psicanalista, ok? Muito bem. Nesse tempo em que ele se recolhe, quando ele sai da sociedade de psicanálise, ele deixa o trabalho no hospital, ele deixa também um pouco as suas aulas, né? E ele então vai ter um momento assim de recolhimento, sabe? Ele vai passar por um momento assim de, de recolhimento, de introspecção muito grande. E nesse tempo, né, desse recolhimento, dessa introspecção, aí ele deixa de seguir Freud, né? E é nesse tempo, então, que ele vai se dedicar a escrever uma série de considerações, de apontamentos, que ficou chamado, né, depois na história, como o livro vermelho de Carl Jung, né? Na verdade, esse chamado livro vermelho, né, de Jung, ele não escreveu esse livro com a intenção de publicá-lo. Na verdade, foram apontamentos que Jung fez. Ele não tinha a intenção de publicar, né?
Tanto é que esse livro foi publicado muito tardiamente, muitos anos depois. Mas eram apontamentos, registros que ele fazia. Foi um tempo de, eu escrevi no slide da aula, foi um tempo de profunda introspecção, né, de Jung. Né? E nesse tempo de introspecção ele foi escrevendo esse livro, e que não tinha intenção de publicá-lo. Ele foi publicado muito tardiamente, muito depois da morte de Jung, né? Mas eram registros das análises e das experiências de seu trabalho e de suas pesquisas no campo da psicologia analítica, né? É esse que é o principal aspecto desse livro de Jung, ok? Onde ele registrava ali as suas experiências, as suas pesquisas no campo da psicologia analítica. E o que eu quero apresentar para vocês hoje, a linha de pensamento do Jung, que é dentro da psicologia analítica, que é a questão dos arquétipos, né? Os arquétipos segundo a teoria de Jung. Jung propôs a teoria dos arquétipos. Então ele vai apresentar um estudo sobre o que ele entende serem os arquétipos da nossa personalidade humana. E aí, então, a minha intenção, o principal tema da aula de hoje é apresentar esses arquétipos da teoria junguiana. Tudo bem? Então, vamos falar sobre os arquétipos de persona, sombra, ânima, ânimos, grande mãe, velho sábio, herói e self. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses arquétipos segundo a teoria junguiana. Beleza? Vamos nessa, então? Vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou apresentar um por um. Jung fala das estruturas psíquicas, né? Então, consciência. Consciência é tudo que sabemos sobre nós mesmos, né? Ego é o que na consciência organiza todo esse conhecimento. Então, o organizador é o ego. O ego é o centro realizador e organizador da consciência. O ego é quem permite que coisas da inconsciência cheguem à consciência. Aqui tem um erro de digitação que depois eu vou corrigir, tá vendo? Então a frase final aqui é: o ego é quem permite que coisas da inconsciência, corrigindo aqui a palavra, cheguem à consciência. Veja, mesmo que alguns temas sejam semelhantes aos da psicanálise, por exemplo, também Freud trabalha a questão do ego, né? Freud trabalha aquela estrutura psíquica do ego, o id, o ego e o superego, né? Mesmo que alguns nomes sejam semelhantes aos da psicanálise em Freud, os conceitos não são iguais. Então, mesmo quando um nome tiver uma semelhança, né, em termos de nomenclatura com os estudos e a psicanálise de Freud, não significa que tem o mesmo significado, não significa que tem o mesmo sentido. Os conceitos são diferentes para Freud e para Jung, ok? Então, o ego, na consciência, é o responsável por organizar, né? Ele é o organizador, o regulador da consciência. E é ele que permite que coisas da inconsciência cheguem para o campo da consciência, ok? O inconsciente é tudo aquilo sobre o que nós não temos condição de controlar, né? Então, tudo que nós não temos condição de controlar está no campo do inconsciente. Por exemplo, nós temos aí funções orgânicas e também coisas do dia a dia. Funções orgânicas, por exemplo, né, sobre o qual nós não temos controle. Então, a percepção, a memória, as sensações, a audição, os batimentos cardíacos, são aspectos, né, são funções orgânicas sobre as quais nós não temos controle, né? Nós percebemos, né, nós sentimos, estão aí, fazem parte, né, do nosso ser, da nossa vida, mas nós não temos controle sobre essas questões. Então, são funções orgânicas inconscientes, né? Existe também aquelas questões que se expressam em forma de sentimentos, né? Como nós reagimos diante das situações, no dia a dia, os diversos sentimentos. Então, outras questões também que não são funções orgânicas, mas são funções psíquicas, né? Ok?
Jung fala também do inconsciente coletivo. Na teoria junguiana, o inconsciente coletivo é uma mescla, né, uma mistura, uma mescla. A palavra mescla é melhor mesmo, né? É uma mescla de tendências e ideias inatas, que são transmitidas de geração em geração desde os primórdios da espécie humana. O que são ideias inatas? Ideias inatas em filosofia, no mesmo sentido aqui em psicologia, são ideias que nós recebemos, né? Ao longo da história, elas vão sendo construídas e nós vamos herdando essas ideias, elas vão sendo passadas, transmitidas de geração em geração, e nós vamos herdando essas ideias inatas que a gente não chega nem vamos dizer assim, a criá-las, a ter o controle sobre elas. A gente já passa a ter conhecimento delas a partir do momento que a gente começa a tomar consciência da vida, da história, do nosso ser, né, da nossa presença no mundo. A gente vai perceber que a gente tem uma série de construções inatas, né, que nos foram transmitidas de geração em geração. Então, essa mescla de tendências e de ideias inatas, a Jung vai chamar de inconsciente coletivo. Ok? Tá bem? E então vão surgir os arquétipos, né? Os arquétipos são as tendências que emergem. A partir das tendências inatas, a partir das ideias inatas, surgirão os arquétipos, né? Serão estabelecidos os arquétipos. Como esse desenvolvimento depende da experiência, um arquétipo somente começa a ser ativado em nossa inconsciência. Mais uma vez, tem que corrigir um errinho de digitação aí, né? Então, repetindo, como esse desenvolvimento dos arquétipos depende da experiência, um arquétipo somente começa a ser ativado em nossa inconsciência quando nós passamos por experiências que se relacionam a ele. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor isso. Os arquétipos também incluem elementos individuais, ou seja, aqueles que são provenientes da consciência da própria pessoa e do seu inconsciente pessoal. Todo arquétipo se desenvolve com personalidade própria, com forma autônoma, né? São personagens complexos, individualizados, que habitam a nossa psique, ou psique, né? Psique. Tem pessoas que falam psique, tem pessoas que falam psique, depois vocês me ajudem aí qual é a melhor expressão, né? Então são personagens complexos, individualizados, que habitam a nossa psique. Para Jung, existem vários arquétipos com potencial para se desenvolver a partir do inconsciente coletivo, mas apenas algumas dessas forças se desenvolveram ao ponto de podermos conceituá-las, classificá-las. Então, repetindo, os arquétipos, eles emergem a partir dessas experiências, né? A partir do nosso inconsciente coletivo, também mesclado com as nossas questões pessoais, individuais, as nossas experiências, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os exemplos de arquétipo. Voltando um pouquinho, temos que entender novamente, né, reforçando a ideia de inconsciente coletivo, uma mescla de tendências e de ideias inatas que são transmitidas, né, de geração em geração, né, desde os nossos primórdios, e que vão ajudar a formar os arquétipos, né, vão ajudar a fazer emergir os arquétipos. E os arquétipos serão desenvolvidos a partir das experiências que nós vamos desenvolvendo na vida, né, e aí vão entrar os elementos do inconsciente coletivo e também vão entrar os elementos do nosso consciente, inconsciente pessoal, né? Ok? Bom, então agora vamos falar especificamente dos arquétipos segundo
Jung, ok? Então, Jung apresenta aí alguns arquétipos para a gente, então, vamos procurar compreender. Persona, sombra, ânima, ânimos, grande mãe, velho sábio, herói e selfie, ok? Vamos, então, entender o que significa esse arquétipo que ele denominou de persona. Veja bem, Jung fala o seguinte, todos nós temos aspectos da nossa personalidade, agora não estou lendo, eu estou comentando, depois eu vou ler. Todos nós temos aspectos da nossa personalidade que nós apresentamos publicamente, né? E ao fazer isso, nós estamos representando um papel para a sociedade em que vivemos, representando um papel de acordo com o que a sociedade espera de nós. Não há nada de errado nisso, né? Isso faz parte da nossa existência, da nossa vida. Nós desenvolvemos, né, uma personalidade que nós a apresentamos publicamente, e essa personalidade que nós apresentamos publicamente faz jus, ou pelo menos tenta fazer jus, àquilo que a sociedade espera de nós. Isso é o que Jung chama de persona, do arquétipo persona. É a parte da personalidade, da nossa personalidade, que atende às exigências da sociedade em que vivemos. Né? Ok? Bem, nesse caso, então, só um minutinho. Um gole de água. Nesse caso, então, geralmente a nossa persona estará muito relacionada, vinculada a alguns elementos importantes, por exemplo, assim, a profissão, né? Jung chega a dar o exemplo assim, um médico, por exemplo, um médico ou uma médica, ele se porta como médico, ele se apresenta como médico, ele tem todo um conjunto de ações, de postura, de linguagem que o caracteriza como médico, porque a sociedade espera isso dele. Se ele não tiver uma linguagem, uma postura, se ele não tiver uma persona que se apresenta para a sociedade como um profissional da medicina, a sociedade vai ter dificuldade de aceitá-lo ou de acreditar no seu trabalho, na sua capacidade. Então, o médico se apresenta como médico, tem uma postura de médico, tem uma linguagem de médico, tem vamos dizer assim, se expressa como médico, né? Se porta como médico, tem um linguajar próprio de um médico, tem uma postura, um perfil de médico. Isso tudo que faz esse perfil do profissional médico, com o qual ele se apresenta diante da sociedade, é o que o Jung chama de persona. E ele precisa disso para exercer a profissão, e a sociedade também precisa disso para sentir-se segura, para ter confiança. Então, essa aparência que nós externamos para a sociedade, no exemplo que eu dei agora aqui, ligado à profissão, né? Essa aparência que nós externamos para a sociedade, para nos adequarmos a ela e para atendermos às exigências da sociedade sobre a nossa profissão, por exemplo, no caso da profissão, né? Isso essa aparência é o que Jung chama de persona. E o exemplo que eu dei para médico, dá o exemplo do médico, dá o exemplo do professor. O professor se porta como professor, tem uma linguagem professoral, tem uma postura professoral, enfim, ele externa, através da profissão de professor, essa persona, e com ela ele procura atender às exigências da sociedade. Não há nada de errado nisso, isso aí é uma coisa perfeitamente normal, né? Faz parte da personalidade, faz parte da vida, né? Pode acontecer também que a persona, pode acontecer não, de fato acontece, né? Que a persona também se apresenta relativa ao gênero. Então,
Por exemplo, uma pessoa do gênero masculino vai se portar como uma pessoa do gênero masculino. Uma pessoa do gênero feminino vai se portar como do gênero feminino. Então, ela vai ter uma postura compatível com o seu gênero. Claro que ao falar isso aqui, eu tenho plena consciência de que hoje a discussão é mais ampla, né? Mas eu estou pegando o exemplo do gênero masculino e feminino para facilitar aqui minha exposição e para não complicar aqui a minha forma de apresentar a temática, porque o importante aqui é eu exemplificar, explicar o pensamento de Jung, né? Nós sabemos que hoje há toda uma reflexão sobre essa pluralidade de gênero, né? Mas vamos pegar aqui o exemplo para ficar mais fácil para a nossa compreensão. Uma pessoa do gênero masculino vai se apresentar, vai se portar como alguém do gênero masculino, enquanto que alguém do gênero feminino vai se portar como tal para atender aquilo que a sociedade espera de alguém do gênero masculino ou espera de alguém do gênero feminino. Ou, em outras palavras, assim como você se pautar ou se comportar, agir, apresentar uma persona que atenda aquilo que a sociedade espera de um homem, aquilo que a sociedade espera de uma mulher. Então, isso é persona, ok? Muito bem. Pode acontecer também, aliás, acontece, né? A persona também pode estar relacionada à classe social à qual as pessoas pertencem, né? Porque cada classe social tem tem o seu perfil, tem as suas marcas, né? Tem os marcadores sociais que nos são determinantes. Então, a pessoa pode também expressar a sua persona de acordo com a classe social a que ela pertence. Então, outro dia eu vi um programa, vi por acaso, porque eu estava passando assim, os canais, eu achei até muito engraçado e muito legal, né? E pela curiosidade eu acabei vendo um pouquinho mais a matéria. Um determinado apresentador de televisão fez uma brincadeira com uma socialite, com uma pessoa famosa aí, uma pessoa rica, né, e tal. E num lugar muito rico lá dos Estados Unidos, não sei se foi em Beverly Hills, algo assim. Ele fez uma brincadeira com ela, né? Ele vai buscá-la para um passeio, ambos artistas, né? Vai buscá-la para um passeio e ele vai de Ferrari. Ele vai buscar essa artista de Ferrari. E ela esnobando riqueza, dinheiro, empoderamento, né? Então, assim, já ficou feliz quando ele chegou de Ferrari, né? Então, o tempo todo ela esbanjava um linguajar de riqueza, de poder, de empoderamento, né? Uma pegadinha que ela não sabia é que ele ia levá-la de Ferrari para os lugares mais simples daquela região, e não para os lugares mais badalados, mais glamurosos, né? Restaurantes chiquésimos, caríssimos. Não, não era essa. A pegada, a brincadeira era levá-la para lugares simples. Então, ela entra na Ferrari e ele vai levá-la para um restaurante, e ela está achando que ela vai para um restaurante chiquésimo, né? Caríssimo, né? Tomar uma champanhe caríssima, e ele vai para um lugar, tipo assim, uma lanchonete, sabe? E ela começa a falar assim, não, mas espera aí, você está enganado, não é aqui que a gente vai. Aí, não, quero te apresentar uma pessoa muito especial que eu tenho aqui, e ele leva ela para uma espécie de uma barraca, assim, para comer uma comida na barraca, né? E ela ficou aí pisando naquele de salto, naquela areia, e ela foi ficando incomodada com aquilo. Não é possível, você está enganado, aqui não é lugar para nós, ela falou. Aqui não é lugar para mim, aqui não é lugar para nós. Mas aí eu parei de ver, porque eu falei, já cansei já desse enjoamento. Mas ele enrolando ela, levando a brincadeira, e ao invés de levá-la para os restaurantes chiquésimos, caríssimos, acho que foi Beverly Hills, ele levou para uma barraca, uma barraquinha para comer alguma coisa lá. Então, é muito engraçado quando ele vai cumprimentar a dona do local, né, do estabelecimento, uma pessoa muito simples, muito humilde, e chega ele com aquela socialite, né, e tal. Então, veja, ela começou a se sentir incomodada, ela falou, isso aqui não é um ambiente para mim, né? Então, a pessoa, a sua persona,
né? Começou ali a sofrer, né? Quer dizer, a persona diz o seguinte: olha, eu preciso mostrar quem eu sou, a que classe eu pertenço, então eu não posso estar nesse lugar. Né? Só para dar um exemplo assim, ok? Muito bem. A persona e individualidade. Aqui tem uma discussão em Jung muito interessante que eu quero apresentar para vocês, né? Veja bem, segundo Jung, é importante que essa personagem que nós apresentamos ao mundo externo, que nós apresentamos à sociedade, é importante que ela não seja exatamente igual ao que somos em nossa vida pessoal e privada. Aí você pode pensar assim, né? Você pode pensar assim: ué, mas então eu estou sendo incoerente? Eu estou sendo falso? Não, não é isso. É porque Jung entende o seguinte: para desenvolver o seu trabalho como profissional, para atender às exigências da sociedade, você vai apresentar essa persona, essa, essa, essa personalidade aparente publicamente. Mas você tem o direito e precisa ter a sua individualidade, a sua privacidade, ou seja, você precisa ter a sua personalidade, a sua individualidade, a sua vida pessoal e privada salvaguardada disso. Né? Então é importante, diz Jung, não trazermos para dentro da nossa vida pessoal e privada todo o peso e características da nossa persona, né? Todas as exigências da nossa vida social. Né? Porque isso levaria ao afastamento da nossa individualidade, da nossa unicidade, daquilo que nos torna pessoas autênticas. Isso nos tornaria muito dependentes da aprovação dos outros, e isso não é saudável. Então vamos devagar com essa temática, porque isso aqui é muito interessante. Todos nós, segundo Jung, temos uma persona, que é essa personalidade que nós tornamos pública para a sociedade nos reconhecer, nos ver, nos relacionar, né, relacionar conosco, nos respeitar, nos aceitar. Essa persona passa pela atividade profissional, pela classe social a que vocês pertencem, passa pela questão do seu gênero, né? Se é um homem, se é uma mulher, se é um homem, se é um jovem, se é um homem de maturidade, meia idade, se é um idoso. Então, tudo isso vai se encaixando. Agora, vamos pegar o exemplo do profissional, né? Vamos pegar o exemplo de um magistrado. Por exemplo, um juiz, uma juíza, um juiz, tem toda uma postura perante a sociedade, se apresenta como um juiz, exerce uma profissão, né, de grande importância para a sociedade, tem toda uma estrutura, né, profissional, toda uma firmeza da sua forma de trabalhar, de ser, toda uma postura, né, sóbria, de sobriedade, assim espera-se, né, como um juiz. Então, é uma pessoa que exerce lá a sua profissão e tem uma persona que está apresentada aparentemente, publicamente à sociedade. Agora, imagine se esse juiz chegar na intimidade da família, do lar, da casa, e continuar tendo as mesmas posturas, né? As mesmas posturas rígidas de um juiz, né? No exercício do magistrado. Então, imagine que caos seria para essa família se esse juiz levar para dentro de casa, para sua individualidade, para sua intimidade familiar, posturas, né, próprias da persona de juiz que ele é. Então, isso não é bom, né? É bom que na sua privacidade, na sua vida pessoal, ele se livre dessa persona, né? Ele se desvencilhe um pouco desse peso, dessa persona que ele tem que apresentar para a sociedade, para ele ser uma pessoa comum, né? Simples, que vai calçar uma sandália, um chinelo, que vai correr com o filho, que vai bater bolinha com o filho na praça, na quadra, na areia, na praia, que vai, enfim, bater papo, fazer uma reunião de família, comer uma comidinha, fazer um churrasco, se gosta de beber, vai beber alguma coisa. Quer dizer, ele tem que ter a sua individualidade, a sua vida privada, pessoal,
livre dessa persona, né? Isso é muito importante, né? Então, com isso, Jung está dizendo o seguinte: aí é que está o equilíbrio. Saber exercer as funções da persona, que aparece publicamente, né? E, ao mesmo tempo, saber resguardar a sua privacidade, a sua vida pessoal, né? A sua vida social e familiar. Isso é muito importante, né? Se nós não fizermos isso, diz Jung, a gente pode se afastar da nossa individualidade, né? Pode se afastar da nossa unicidade, porque é isso que faz com que nós sejamos pessoas autênticas, né? E misturar tudo isso não seria saudável, diz Jung. Então veja, não é que a persona é falsa, ela não é falsa, é porque ela atende às exigências da sociedade, né? Agora, na privacidade, na intimidade da família, na vida pessoal, a pessoa pode se desvencilhar do peso dessa persona. Não estou dizendo que a pessoa vai ter uma moral aqui e outra lá, não vai ter compromisso com a seriedade. Não é isso. Quer dizer assim, que ela pode se desvencilhar desse peso, né? Não é que ela vai ter atitudes erradas, né? Que ela vai ter atitudes criminosas. Não, não é isso. É apenas que ela vai se desvencilhar do peso dessa persona que é apresentada diariamente para a sociedade, que não é falso. É uma construção necessária e importante para a sua vivência, para a sua vida em sociedade, para o seu trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre isso? Algum destaque? Pois não, pode falar aí no microfone, por gentileza. Que eu falei muito agora, né? Bem, continuando então. Por outro lado, aí vem a outra questão, né? O outro lado da balança aí, né? O outro lado da moeda, né? Por outro lado, não devemos abandonar por completo as exigências da vida em sociedade. Não devemos menosprezar a importância dos vínculos sociais, né? Isso também é importante, né? A pessoa não pode viver. Eu falo muito isso aqui em casa com meu filho, né? Eu tenho um filho que agora que entrou para a juventude, acabou de sair da adolescência tem pouco tempo. Eu falo muito isso com ele. Olha, a gente tem que entender o que a sociedade também, o momento que a sociedade vive, o que a sociedade espera de nós. Nós temos que tomar cuidado com as exigências, os valores da sociedade, porque se nós não soubermos entender isso, nós podemos ser cobrados de forma muito dura, né? Nós podemos sofrer se não entendermos como nos adaptarmos, nos adequarmos à nossa sociedade, né? Isso não quer dizer que a gente não deva ter vontade própria, não deva se rebelar contra o que a gente achar que deve, claro que sim. Mas a gente tem que entender a sociedade, né? A complexidade da sociedade em que vive. Então, não devemos abandonar por completo as exigências da vida em sociedade. Não devemos menosprezar a importância dos vínculos sociais. É isso que Jung está dizendo. Para a nossa saúde psíquica, nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o que a sociedade espera de nós e o que somos de fato em nossa individualidade. Então, encontrar esse equilíbrio. O que a sociedade espera de mim enquanto professor, né? O que a sociedade espera de mim enquanto profissional da educação, enquanto pastor? O que a sociedade espera de mim? Eu tenho que entender isso. E o que eu tenho da minha individualidade que eu preciso preservar, né? Que eu preciso valorizar e manter. Então, a hora que eu conseguir encontrar esse equilíbrio, né, isso vai ser muito importante para o meu equilíbrio psicoemocional, para a minha saúde psíquica, ok? E quando não houver esse equilíbrio? Bom, aí é problemático, né? A falta desse equilíbrio pode levar o indivíduo a adotar uma das três posições que Jung vai falar aqui agora. Uma das três posições que nós vamos apresentar aqui agora. Ou seja, quando a pessoa não encontra esse equilíbrio, né, ele pode chegar a uma dessas três posições que eu vou apresentar aqui agora, segundo Jung, e essas posições, qualquer uma delas, não colabora para o equilíbrio psíquico. Pelo contrário, ajuda a levar a pessoa ao desequilíbrio psíquico.
Então, vou repetir. A falta desse equilíbrio pode levar o indivíduo a adotar uma das posições seguintes, que apresentaremos agora, que não são adequadas e não colaboram para o equilíbrio psíquico. Primeira atitude: vivermos na vida pública e na vida privada somente aquilo que a sociedade espera de nós. Quer dizer, então, eu vou viver na minha vida pública, com a minha persona, e na minha vida privada, somente aquilo que a sociedade espera de mim. Isso não é bom. Né? Opção B, né, outro desdobramento. Considerarmos totalmente a sociedade e pensarmos que só o que nós, que só a nossa visão de mundo, né, que só aquilo que nós pensamos, somente aquilo que nós achamos ou pensamos, né, é o que importa. Quer dizer, a minha visão de mundo é que importa. O que eu penso é que importa, não importa mais nada que os outros pensem. Ou seja, eu desconsidero a sociedade ao meu redor, porque o que eu penso, a forma como eu vejo o mundo é só isso que importa. Então, hoje a sociedade está marcada, está cheia de pessoas assim, que desconsideram o outro, desconsideram a vida em comunidade, desconsideram a vida em sociedade, agem, né, fazem coisas somente a partir da visão de mundo dela. E não está nem aí para o outro, nem para os direitos, nada. Então a gente vê isso no trânsito, né, com os motoristas dirigindo, pela forma como dirigem. A gente vê isso nos estabelecimentos públicos, né? A gente vê isso em supermercado, a gente vê isso no cenário político do país, a gente vê isso em todo lugar, né? A gente vê isso nas ruas, nas praças, em todo lugar, né? E assim, os exemplos são variados, desde os mais simples até os mais complexos, até os mais graves, até os mais violentos, né? Onde a pessoa ela desconsidera a sociedade e faz o que ela bem entender, achando que a sua visão de mundo é a única que importa, é a mais importante. Então isso é muito grave, né? Porque ela não soube equilibrar a vida pública e a vida privada. Recentemente, um soldado em São Paulo, um policial militar em São Paulo, desconfiou de que um jovem estava com uma atitude suspeita, porque ele estava sentado à beira de uma calçada, e ele não viu nada assim de efetivamente, né, criminoso no rapaz. Mas ele desconfiou que o rapaz estava em atitude suspeita, então ele abordou o rapaz de forma truculenta, agressiva, agredindo o rapaz com chutes, com xingamentos, apontou a arma para o rapaz, ameaçou o rapaz com uma arma, foi agressivo, foi violento, o rapaz ali arrastou pela calçada até que chegasse uma rádio patrulha, uma RP, um carro da polícia, para dar apoio a ele, porque ele estava sozinho, esse policial estava sozinho, e então prenderam o rapaz, né? O rapaz ficou um tempo preso, acho que uns dias aí, um mês, agora a justiça entendeu que a ação do policial foi totalmente equivocada, né? Foi totalmente truculenta e desnecessária. E nada foi comprovado que o rapaz estava fazendo uma coisa de criminoso, de suspeito, nada. Então o que aconteceu? A visão de mundo daquele policial fez com que ele agisse daquela forma, né? Ou seja, ele foi truculento, ele agrediu, ele humilhou, ele usou o fato de ter uma arma nas mãos para impor autoridade sobre o rapaz, para impor o medo, o terror psicológico. Felizmente, né, graças a Deus, ele não atirou no rapaz, mas apontou a arma várias vezes. Então, quer dizer, a visão de mundo daquele dado foi o que importou, mais nada importou. Ele não pensou que aquele rapaz podia ser um cidadão. Primeiro, que ele estava fazendo de errado. E segundo, que ele não preocupou em saber se o rapaz era um cidadão de bem, ele não fez uma abordagem correta, ele fez uma abordagem truculenta, né? Violenta, né? E que felizmente não resultou em morte,
porque há casos em que resulta até em morte, né? Então, o que é isso? É alguém desequilibrado. Aquele caso que aconteceu agora recente nos Estados Unidos, que um homem negro foi abordado por um grupo de policiais e quando ele vai entrar no carro, o policial deu acho que 6 ou 7 tiros nas costas dele, o rapaz ficou paraplégico. Quer dizer, o que é isso, gente? É uma pessoa que se sente assim, o dono do mundo, o dono da verdade, porque é um militar, porque tem uma arma na mão. Estou falando mal dos militares, não. Eles são importantes no trabalho. Não estou falando mal dos militares, estou falando desses casos pontuais, em que alguém imbuído de uma autoridade, imbuído de uma força, imbuído de uma arma, de um poder, empoderado de alguma forma, se sente no direito de humilhar, ser violento, atirar contra a pessoa. Então, o que é isso? Uma pessoa que está desequilibrada, né? Ela não está entendendo, né, a questão do público e do privado. A visão dela é a única visão que importa. E nós estamos, a sociedade passa muito por esse problema, né? Um desequilíbrio muito grande, né? Onde a minha visão de mundo é a única que importa. Não importa o outro. E o outro pensa diferente de mim, claro, né? E não importa o que ele pensa, o que vale é a minha. Essa visão é equivocada, é distorcida, é desequilibrada. Outra opção que Jung vê é o seguinte: ele diz o seguinte: na falta de equilíbrio, o indivíduo pode adotar também duas personalidades totalmente distintas, né? Uma para sermos nós mesmos e a outra para fingirmos. Aí sim, aí é que é o problema. Quando a gente adota uma persona publicamente fingida, né? Então, uma para sermos nós mesmos e outra para fingirmos publicamente aquilo que não somos. Isso também é doentio. Isso também é falta de equilíbrio, né? Então, eu não preciso abrir mão da minha persona, que é esse arquétipo que diz Jung, que a gente trabalha, cria, para com ele se apresentar diante da sociedade. Não precisa abrir mão dele. Ele vai ser importante para me adaptar à sociedade e atender às exigências da sociedade. E, ao mesmo tempo, eu não preciso abrir mão da minha individualidade, pelo contrário, eu devo reafirmar a minha individualidade. E saber quando que a minha individualidade deve sobressair, deve se destacar, e quando eu vou colocar em evidência a persona, né? De acordo com a profissão, com o gênero, como a gente já explicou. Então, é importante ter esse equilíbrio. A falta desse equilíbrio pode levar a problemas sérios. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, nenhuma dessas três soluções apresentadas anteriormente é equilibrada. Se alguém me chamou, só um minutinho, por favor. Nenhuma das soluções apresentadas anteriormente é equilibrada. Não, aquelas três lá, o A, B e C. Nenhuma dessas opções, estou voltando com o slide para você rever aí. Nenhuma dessas é equilibrada, ok? A persona é um determinado sistema complexo de comportamento através do qual a pessoa atende às necessidades e exigências da sociedade e, ao mesmo tempo, preserva seus desejos e interesses pessoais. Alguém me chamou? Ou só escreveu no chat? Acho que escreveu no chat, né? Professor, a gente só tinha escrito no chat. Ok. Está no silêncio. Eu espero que seja todo mundo aí bonitinho. Para Jung, é perfeitamente normal que a persona seja colocada em ação, desde que a pessoa tenha consciência de que ela não é idêntica à personalidade. Quer dizer, ela não é somente aquela personalidade, ela é além daquilo. Então, a persona pode e deve entrar em ação, mas a pessoa tem que ter consciência de que ela não é idêntica àquela personalidade. Ela tem também a sua individualidade, a sua privacidade, ok? Mas se a pessoa não tiver essa consciência, isso pode gerar conflitos desagradáveis. Sombra. Esse arquétipo junguiano é muito interessante. Ele fala assim, a sombra
Sombra é o arquétipo que engloba todos os aspectos da nossa personalidade, que nos recusamos a reconhecer. Aquilo que nós não queremos reconhecer em nós. Aquilo que tentamos esconder de nós mesmos e dos outros. Os nossos defeitos, né? A nossa escuridão, as nossas sombras mesmo, né? Aquilo que nós sabemos que é o nosso defeito, é a nossa falha, é a nossa fragilidade, é aquilo que nós mesmos não aceitamos em nós, que lutamos contra, né? Então, sombra é o arquétipo que nós que cuida daquilo que nós recusamos a reconhecer em nós mesmos. Engloba aquilo que nós tentamos esconder de nós mesmos e dos outros. Se eu tenho um defeito, claro que eu tenho defeitos, né? Eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus problemas, das minhas fragilidades. Eu, Ferrarese, sei das minhas fragilidades. Então é claro que eu vou tentar trabalhar essas fragilidades da minha intimidade, da minha individualidade, né? O máximo que eu vou permitir é trabalhar essas fragilidades com a minha família, né? Na intimidade da minha família, da minha casa, do meu lar, com a minha esposa, né? Com os meus filhos. E aí vai depender da relação, né? Há fragilidades que eu vou compartilhar com a esposa, mas não vou compartilhar com o filho, por exemplo, né? Então, todos nós temos fragilidades, temos coisas que recusamos a reconhecer, temos tendências que nós consideramos não aceitáveis e que nós então precisamos trabalhar isso, né? A gente tem que entender isso, tem que assumir isso, né? Então, isso não me impede de ser uma boa pessoa, isso não me impede de ter uma persona que atenda às exigências da sociedade, mas eu tenho que ter consciência de que há um lado sombrio, há um arquétipo chamado sombra, segundo Jung, onde eu trabalho aí, onde eu coloco aí, onde estão aí as questões, aquelas questões que eu gostaria de não reconhecer, que eu me recuso a reconhecer, que eu gostaria de não ter, que eu considero inaceitável, né? Ok? Então, essa é uma questão importante. Porém, algumas características construtivas e criativas também fazem parte do arquétipo sombra. Ou seja, por exemplo, nós às vezes temos uma tendência de projetar a nossa sombra nos outros. Segundo Jung, para sermos completos, e isso aqui é uma lição de Jung que eu acho assim super maravilhosa, super bacana, Jung diz o seguinte: para ser completos, nós precisamos nos esforçar permanentemente, continuamente, para conhecermos a nossa sombra. Olha que interessante. Saber qual é a minha fragilidade maior, ou quais são as minhas fragilidades, né? Como diz aquela linguagem de brincadeira, né? Qual é a minha cachaça? Né? A pessoa fala assim, isso é minha cachaça. Né? Quer dizer, então, nós precisamos nos esforçar para sabermos reconhecer quais são os elementos da nossa sombra, né? Qual é a nossa sombra? Então, conhecer a nossa sombra é muito importante também para nós crescermos, né? Sócrates falava aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates dizia que o ponto inicial para eu poder conhecer bem o mundo, ter uma visão de mundo equilibrada, conhecer bem o outro, ter sabedoria, eu conhecer a mim mesmo. E conhecer a mim mesmo passa por conhecer as minhas fragilidades, né? Os meus problemas, as minhas limitações. Quando a gente não tem consciência das limitações da gente, a gente começa a projetar sonhos talvez impossíveis de serem realizados. Então, a gente tem que ter consciência das nossas limitações e fragilidades, né? Então, para Jung, nós precisamos nos esforçar para conhecermos a nossa sombra. Infelizmente, Jung tem essa leitura, é mais fácil projetar nas outras pessoas a nossa sombra, a nossa escuridão, aquilo que é feio e mal em nós. Depois eu tenho que corrigir o slide aí. Aquilo que é feio e mal em nós, a gente projeta nos outros. Ou seja, enxergar na outra pessoa aquilo que há de mal em nós mesmos, aquilo que há de feio em nós mesmos. Então, eu enxergo no outro
aquilo que na verdade é a minha sombra. Esse é um problema que Jung aponta. Então, segundo Jung, é muito importante reconhecer a própria sombra. A maior parte das pessoas jamais, diz Jung, jamais reconhecerá a sua própria sombra, mas sim apenas as virtudes da própria personalidade. Sabe aquela pessoa assim que só vê virtudes em si mesma? Tem pessoas assim que só vê virtude, não vê defeito, não vê problema, não vê limitação, né? Então, assim, Jung analisa que a maior parte das pessoas não vai reconhecer sua sombra, mas vai ver apenas as virtudes, os aspectos virtuosos da sua personalidade. Esse desconhecimento a respeito de si mesmo pode levar o indivíduo a se deixar sucumbir pelo arquétipo da sombra. Isso pode levar a uma vida de tristeza, derrota e ausência de credibilidade em si mesmo ou em si mesma. Ânima. Eu estou correndo um pouquinho hoje porque eu pretendo apresentar todos os arquétipos do Jung. Tá? Por isso eu estou tentando ver se eu consigo, igual eu falei, o conteúdo de hoje está bem grande, né? Eu pretendia ver se eu conseguia apresentar todos os arquétipos do Jung. Tudo bem para vocês? O arquétipo ânima representa, esse aqui é muito legal, vocês vão gostar muito disso. O arquétipo ânima representa os aspectos femininos que constituem uma parte do inconsciente coletivo dos homens. Seria o lado feminino de nós, homens. Né? Seria o lado feminino do homem formado pelos seus aspectos emocionais. Então, o que é o ânima? O arquétipo ânima, significam os aspectos femininos que estão no inconsciente coletivo do homem, do macho, dos homens. Semelhantemente a Freud, Jung considerava que todos somos psicologicamente bissexuais. Isto é, todos temos um lado masculino e um lado feminino. Como dizia aquela canção, né, do Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Bom, deixa isso pra lá. Deixa pra lá que eu falo assim, não vou cantar aqui agora não, né? Porque eu gosto muito de cantar, mas não vou pagar esse mico aqui agora não, né? Então, Freud também concordava com essa ideia, e Jung também concorda. Segundo eles, nós todos somos psicologicamente bissexuais. Nós temos um aspecto masculino e também um aspecto feminino na nossa personalidade. Vocês gostaram dessa? Fala sério. O lado feminino dos homens tem sua origem no inconsciente coletivo dos homens e sofre muita resistência para se tornar consciente. Tudo que eu estou apresentando aqui é segundo Jung, tá ok? Então, há uma resistência, né? O lado feminino dos homens tem a origem no inconsciente coletivo, mas sofre muita resistência para se tornar consciente. Segundo Jung, poucos homens têm tranquilidade em reconhecer o seu lado feminino. Né? Para a maioria dos homens, reconhecer o seu ânima é mais difícil do que reconhecer a sua sombra. Ok? Muito bom, muito interessante isso, né? Bom, como é que se deu a formação do arquétipo ânima? Aí vem os estudos do Jung, né? O arquétipo ânima, segundo Jung, é o resultado de inúmeras experiências que os homens antepassados, nossos ancestrais, vivenciaram com as suas mulheres. Quais mulheres? A mãe, as companheiras, a mulher, as filhas. Então, a forma como os nossos antepassados, nossos homens, os nossos ancestrais homens, a forma como eles vivenciaram suas experiências, suas mulheres, entendendo por suas mulheres mãe, companheiras, esposas, filhas, irmãs, a forma como eles relacionaram, como eles vivenciaram essa experiência, foram formando uma imagem global da mulher. E esse conceito geral e pré-determinado sobre as mulheres
vem sendo inserido no inconsciente coletivo de todos os homens, mas é também acrescido pelas experiências vivenciadas ao longo da vida individualmente, né? A partir do relacionamento de cada homem com as mulheres da sua vida, as que lhe são mais próximas, seria a mãe, a irmã, a companheira, a esposa, a filha, né? Suas parceiras. Então, há um inconsciente coletivo que é transmitido de geração em geração e, ao mesmo tempo, também nós vamos vivenciando a nossa experiência hoje e vamos acrescentando a esse inconsciente coletivo aspectos da nossa vivência com as mulheres que vai formando o nosso arquétipo chamado ânima. Ok? O arquétipo ânima atua modelando todos os comportamentos que o homem terá com as mulheres ao longo da sua vida. Com as mulheres aqui é todo tipo de mulher. É a mãe, é a filha, é a companheira, a parceira, a mulher ou as parceiras. Isso não importa agora. O que importa é que é mulher. Então, esse arquétipo vai modelar todos os comportamentos que nós, homens, teremos com as nossas mulheres. Nesse processo de construção do ânima, a figura da mãe é decisiva, é determinante. Segundo Jung, os homens têm, em menor número, genes femininos. E isso não é uma novidade. Isso foi descoberto no início da modernidade, que nós, homens, temos genes femininos, em minoria, claro. Se fosse maioria, né, comprometeria a nossa condição de ser homem, né? Então nós temos genes femininos. Segundo Jung, isso não é algo que aparece e desaparece, é fixo, ou seja, nós temos uma carga, né, de genes femininos, na visão do Jung, é assim. Então, essa presença de genes femininos nos homens atua como sendo a feminilidade inserida na masculinidade do homem. Para Jung, cada homem carrega uma fêmea dentro de si mesmo. Essa é uma frase do Jung. Jung uma vez disse isso numa exposição. Cada homem carrega uma fêmea dentro de si mesmo. Não, dentro de si mesmo. Né? A maior parte dos homens tem a tendência de projetar sua ânima nas mulheres que escolhem como suas companheiras. Ou seja, muitos homens não enxergam as suas companheiras como elas de fato são, mas de acordo com a sua ânima, de acordo com o seu arquétipo, de acordo com o seu ideal de mulher. Muito interessante isso, né? Só que depois Jung vai dizer que o mesmo acontece com mulheres, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar de vocês também. Vocês podem esperar que vai chegar a sua hora. Muitos homens, então, enxergam suas companheiras não como elas são de fato, mas de acordo com o seu arquétipo, de acordo com sua ânima. Agora vamos falar do outro lado, o ânimos. Ânimos, agora eu vou direcionar a reflexão para o campo das mulheres, né? Segundo Jung, ânimos é o arquétipo da masculinidade presente nas mulheres. Segundo Jung, é uma imagem masculina na mente das mulheres. Por vezes, isso se manifesta de forma consciente e outras vezes não consciente. Então, o que é o ânimos? É o arquétipo, repito, é o arquétipo da masculinidade das mulheres. É uma imagem masculina na mente das mulheres. É o lado masculino da mulher, reforçando a questão do pensamento e da racionalidade. Cuidado com essa frase. Jung não está dizendo aqui que a mulher não pensa e de que ela não é inteligente, não. Não é isso. É porque a mulher tem um aspecto emocional mais forte e o homem tem um aspecto racional um pouco mais forte, né? As mulheres são mais emotivas, com mais facilidade. Não quer dizer que os homens não são emotivos, não é isso. Mas as mulheres têm uma carga nessa questão do emocional, do emotivo, mais forte, né? Do que os homens em geral, né? Em tese. Então, o ânimos é a questão reforçando a racionalidade e o pensamento na mulher.
Esse arquétipo tem sua origem nas experiências que as nossas ancestrais, né, as mulheres ancestrais nossas tiveram com seus homens, entendendo como com seus homens, pais, irmãos, parceiros, filhos. É o mesmo raciocínio do ânima, só que agora aplicado à mulher. À medida em que as nossas mulheres ancestrais vivenciaram viveram suas experiências com a figura do homem, foram construindo, né, foram construindo essa imagem de homens e ânimos, a partir das relações delas com os homens do seu tempo, pais, filhos, parceiros, maridos, etc., formando uma imagem geral do homem. E isso foi ganhando o campo do inconsciente coletivo, né, e foi ajudando a formar esse arquétipo do ânimos na vida, na cabeça das mulheres. Aí é o mesmo raciocínio que Jung fez para o homem, ele faz agora para a mulher. Muitas vezes as mulheres não veem seus companheiros homens como de fato são, mas projetam a imagem do seu ânimos neles. A exemplo do que acontece também com os homens e o seu arquétipo de ânima, né, conforme explicou Jung. Mais um pouquinho, são 10 horas em ponto, acho que vai dar para a gente concluir aí. Acho que até 10h15 a gente conclui, tá bom? Convido você a renovar um pouco a sua força, a renovar a sua esperança e sua força, e vamos caminhar mais um pouquinho, tá bom? Para não deixar assim uma sobrinha para outro dia, né? O arquétipo da grande mãe contempla aspectos positivos e negativos que são atribuídos à condição de mãe, à condição materna. Esse arquétipo é fruto das experiências da nossa ancestralidade, no sentido das nossas genitoras do passado, nossas matriarcas do passado. E aí ele tem um aspecto positivo e negativo. O aspecto positivo é que a mãe gera vida e nutre a vida. Por exemplo, o ato da mãe amamentar, né? Ela está não só gerando, como nutrindo a vida. Todos os animais mamíferos mamam em suas mães. Então, os animais mamíferos, a mãe gera o seu filhote, a sua cria, e amamenta. Os seres humanos também, o filho, a sua criança, a sua cria e amamenta. Esse é o aspecto positivo. E também tem um aspecto negativo, que o aspecto positivo é o poder da fertilidade e da nutrição. Gerar e amamentar, gerar e alimentar. Por exemplo, uma mãe gera um filho, dá à luz a um filho. Ela pode, durante 6, 7, 8 meses, dar só o leite materno para aquela criança, que aquela criança vai se desenvolver com todos os nutrientes que ela precisa, com muita saúde. Ela pode passar meses dando só o peito para a criança. E vai ser uma ótima alimentação, inclusive indicada pelos médicos. Então, é a fertilidade e a nutrição. Esse é o aspecto positivo. Agora, tem também um aspecto negativo, que é o poder de destruição. Por que é negativo? Porque no mundo animal, por exemplo, as fêmeas podem gerar a vida e podem aniquilar a vida, devorando as suas crias. Há casos de espécies em que devora a cria. Então, o arquétipo da grande mãe tem poder, tem o aspecto positivo e negativo. O negativo é de poder destruir a vida, aniquilar a vida ou negligenciar a cria. Falando assim, né, a gente pode pensar assim, não, mas o ser humano não faz isso. Faz. Está sempre fazendo. Mãe abandonando a sua cria, né, jogando na lata do lixo, jogando na caçamba, jogando na lagoa, na lagoa da Pampulha, né? Jogando em terreno baldio. Então, essa é uma questão que, bom, não vamos discutir isso aqui agora, mas só para a gente lembrar que existe esse aspecto, sim, né? Infelizmente. O arquétipo do velho sábio. Estou quase terminando, gente. Bom, tem uma caminhada ainda aqui, tá? O velho sábio é o arquétipo da sabedoria, do significado, né? Significa o conhecimento humano sobre os mistérios da vida. O sentido desse arquétipo inconsciente e não pode ser vivido por um indivíduo isoladamente. Por quê? Eu vou corrigir esse texto, tá bom? Ele tem um probleminha aqui, depois eu vou corrigir esse slide que está com um probleminha aqui no texto. Mas o sentido desse arquétipo inconsciente, ele não pode ser vivido
por um indivíduo isoladamente. Por quê? Porque o inconsciente coletivo não tem a capacidade de transmitir toda a sua sabedoria para uma única pessoa. Nós não somos capazes individualmente de carregarmos a sabedoria do mundo em nós, construída ao longo de séculos por esse inconsciente coletivo. Nós não temos essa capacidade. E também, um único arquétipo não é capaz de ser o portador de toda a sabedoria. Então, o arquétipo do velho sábio, ele tem um caráter coletivo, não individualizado. Qual é o aspecto negativo do arquétipo do velho sábio? Confundir discurso convincente com sabedoria. Às vezes, é o aspecto da rigidez e do falso saber. Por exemplo, políticos, líderes religiosos e líderes em geral, muitas vezes, são dirigidos por esse arquétipo e eles acreditam que o discurso deles é a verdade suprema e faz do seu discurso um discurso rígido, como se fosse sinal de sabedoria, e muitas vezes não passa de uma única visão de mundo. Eu vou dar um exemplo da história, um exemplo dramático, trágico, um exemplo extremo. Adolf Hitler. Adolf Hitler construiu um discurso de ódio ao ascender ao poder na década de 30 na Alemanha. Subiu à condição de chanceler pelo partido nazista. Ele assumiu um discurso de ódio, né? Ele inflamou a Alemanha, nutriu um ódio muito grande aos judeus e a outros segmentos da sociedade e decretou a morte de milhões de judeus, e não só de judeus, de outros segmentos também, né? Ele mandou matar religiosos, mandou matar homossexuais, uma série de pessoas aí que ele mandava matar mesmo. Então, ele construiu um discurso de ódio, de discriminação, de violência, um discurso radical, extremado, de ódio, de morte, e parecia, aos olhos da sociedade alemã, claro que com exceções, né? Mas parecia, aos olhos da sociedade alemã, que o seu discurso era sabedoria. Entenderam o exemplo? Então, na verdade, não era sabedoria, era uma rigidez, um falso saber, né? Era um discurso convincente com uma aparência de sabedoria. Ele defendeu a tese de que a raça germânica era uma raça superior, baseada no parágrafo ariano, que é um parágrafo filosófico, e ele então dizia que a raça era superior e que essa raça precisava purgar-se de toda e qualquer contaminação de outras raças. Então, ele precisava eliminar toda a influência de outras raças da Alemanha para fazer da Alemanha uma raça pura, germânica, pura, ariana. Discurso de ódio, discurso, né, preconceituoso, racista, homofóbico, tudo que você possa imaginar de ruim, mas que tinha aparência de sabedoria. Então ele inflamava milhões de alemães com esse discurso horrível. Esse é um exemplo do arquétipo do velho sábio, cujo aspecto negativo aqui é a rigidez e o falso saber. Um outro arquétipo interessante é o arquétipo de herói, muito presente nas mitologias, aparece muitas vezes como um semideus. Geralmente o herói é alguém que tem um poder sobrenatural, né? Por exemplo, assim, o super-homem tem um poder sobrenatural, né? Uma força fora do normal, uma força gigantesca, né? Então, os super-heróis em geral. Então, os heróis têm um poder, é uma pessoa revestida de um grande poder, que o permite coisas que o cidadão comum não pode fazer. Às vezes aparece como um semideus. Luta contra o mal, contra as adversidades, pode ser vitorioso, mas também pode ser vencido por alguma fragilidade, né? Porque, em geral, os heróis sempre têm alguma fragilidade, os heróis sempre têm algum ponto fraco, os heróis sempre têm alguma vulnerabilidade. Por exemplo, a figura do super-homem. O super-homem é imbatível, mas se chegar a Kryptonita perto dele, ele perde as forças. Então, a fragilidade dele, isso tem a ver lá com o planeta de origem dele, né? Então, a fragilidade do super-homem é a Kryptonita. Então, os vilões, de todos os filmes de super-homem, o vilão tenta
fazer alguma coisa com Kryptonita para enfraquecer a força, né, para tirar as forças do super-homem. Então, o herói pode ser vitorioso, mas também pode ser subjugado porque ele tem algum aspecto fraco. Em geral, nós somos fascinados pelos heróis, por quê? Porque eles tocam o nosso arquétipo do herói, que existe em nós mesmos, né? E eles nos servem de modelo para a personalidade ideal. Esse arquétipo foi construído a partir das lutas e vitórias dos nossos ancestrais, né? À medida que eles foram conquistando a consciência, conquistando a luz e vencendo a obscuridade. Então, a partir dessa luta vencedora da consciência, é assim que foi sendo construído, segundo Jung, o arquétipo do herói. Self. A disposição que nós temos para construir o nosso crescimento rumo à perfeição, para sermos pessoas perfeitas, completas, né? Completude, é isso que caracteriza o arquétipo do self. Para Jung, essa disposição inata em nós é o self. A gente quer buscar sempre o crescimento, a perfeição, a completude, sempre o melhor, a inteireza. Essa disposição inata para o crescimento é o self. Então, diz o... Self é uma palavra, todos vocês sabem, né? Self é uma palavra em inglês que tem a ver tudo com... se refere a tudo que é com relação a nós mesmos, né? Por exemplo, self-service é o autosserviço. Eu vou lá e me sirvo, né? E assim por diante. Tudo que envolve a palavra self está direcionada a nós mesmos, né? Ao próprio ser, ao próprio indivíduo. Então, Jung considera o self o arquétipo mais abrangente de todos. No entendimento de Jung, o self constrói um vínculo que liga todos os demais arquétipos e os impulsiona em direção à autorrealização do indivíduo. Então, é o arquétipo que alinhava tudo, que estabelece os vínculos, o vínculo dos demais arquétipos e impulsiona o ser humano a se realizar, a se autorrealizar. Da mesma forma que os demais, estou quase terminando, gente. Da mesma forma que os demais arquétipos, o self também possui elementos inconscientes e elementos provenientes do inconsciente pessoal. Mas, na maior parte, ele é formado por elementos do inconsciente coletivo. O self simboliza os ideais de perfeição, completude e inteireza de cada pessoa. Ele representa a busca do equilíbrio e a unidade da psique. Eu acho mais fácil falar psique do que psique. Eu não consigo falar psique. Então eu prefiro falar psique, que sai mais fácil. O self envolve elementos da mente consciente e inconsciente. A frase é isso mesmo. O self envolve elementos da mente consciente e do inconsciente. E une os elementos opostos da personalidade. Quais são os elementos opostos? O masculino e o feminino, o bem e o mal, a luz e a escuridão. Então, o self, o arquétipo chamado self, reúne esses elementos aí da consciência e da inconsciência. E para terminar, vamos falar um pouquinho de complexos. Faltam 3 slides para eu terminar. Um complexo é um conglomerado de ideias carregadas de forte valor emocional. Essas ideias e complexos se organizam em torno de um arquétipo. O núcleo de um complexo será sempre um arquétipo. Os complexos são experiências pessoais que podem ser inconscientes ou conter elementos conscientes e inconscientes, quer dizer, das duas áreas. Ao ser ativado por algum trauma da vida, por algum sofrimento, o complexo se apresenta carregado de forte apelo emocional. Também preciso corrigir esse texto, que tem uns errinhos aí, né? Então vou fazer a revisão antes de publicá-lo. Então, ao ser ativado, o complexo é ativado por algum trauma, por algum sofrimento na vida. Então, ele se apresenta cheio de carga emocional. Os complexos não são negativos em si. Eles têm aspectos positivos e podem nos levar ao inconsciente. Os complexos em si não são ruins, mas os complexos podem ter efeitos negativos, né? Por exemplo, os complexos podem se apoderar do ego, que é a estrutura psíquica que gerencia a nossa consciência. E nesses casos, pode haver mudanças bruscas, repentinas de comportamento e estados alterados na consciência. Então, nesse aspecto, ele pode ter
um dado negativo. Nesse sentido, ele pode ter um aspecto negativo. O que a gente falou aqui no início? Olha, o complexo é um conglomerado de ideias carregadas de forte valor emocional. Ok? Segundo estudiosos, os complexos são o motor da psique. Né? São núcleos que impulsionam e vitalizam a psique. Né? Quando nós conseguimos trabalhar esses complexos ao nosso favor, né? Então eles podem se tornar fonte de energia, podem se tornar os nossos aliados para o nosso desenvolvimento psíquico, quando nós nos expomos a superá-los, analisando esses complexos e compreendendo qual é o papel que eles exercem em nossos comportamentos, qual é o papel que eles exercem na nossa vida emocional. Então, nesse aspecto, ele pode ter um efeito muito positivo. Ele pode se tornar uma fonte de energia, né, psíquica. Ele pode se tornar uma vitalização, né, um impulso para o nosso psiquismo, né, para a nossa psique. Tá bem? Bom, pessoal, 10 horas e 15 minutos. Deixa eu fazer uma pausa aqui, que eu vou dar uma informação muito importante para vocês agora, que não é de conteúdo de aula. Ó, a turminha deu uma esvaziada, acho que eles cansaram, reduziu um pouquinho. Deixa eu falar aqui, um recado muito importante aqui. Muito bem. Olha só, eu quero informar para vocês que na próxima sexta-feira, só um minutinho. Na próxima sexta-feira, deixa eu digitar aqui, só um minutinho aqui no... Na próxima sexta-feira, agora, nossa próxima aula, eu estou trazendo, eu e a professora Juliana, nós estamos trazendo uma convidada especial para dar aula para vocês, na minha disciplina, na nossa disciplina, mas uma convidada especial. Então, vocês terão aula normal, aula no meu horário, só que não será comigo. Nós estamos convidando, eu e a professora Juliana, nós estamos convidando a professora Adelaide Pimenta. Ela é a diretora-presidente do Instituto Jungiano de Minas Gerais. Instituto Carl Gustav Jung de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. A professora Adelaide Pimenta, o Thales já gostou aí, ó. A professora Adelaide Pimenta, ela é psicóloga, né? E ela... Não é uma troca. Não é uma troca. Eu estou cedendo o horário da aula, veja bem, eu estou convidando uma professora que é psicóloga, que é de uma experiência incrível, ela preside o Instituto Carl Jung de Minas Gerais, ela é psicóloga, é mestre em ciências da religião, ela tem um currículo muito bacana, super bacana, e ela hoje está se doutorando em ciências da religião, é psicóloga de formação, tem especialização, é psicóloga, preside o Instituto... Sim, exatamente, para conhecer melhor Jung, essa é a ideia. Ela preside o Instituto Carl Jung aqui de Minas Gerais. Então, nós estamos convidando a Adelaide para dar uma aula dentro do meu horário. E, inclusive, então não é troca, não é isso. Eu não tenho aula com vocês? Beleza, então, ao invés de eu dar uma aula sexta-feira, nós vamos receber uma convidada especial dentro do meu horário, dentro da nossa temática, da nossa disciplina, para dar uma aula sobre Carl Jung, tá bom? Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nesse dia eu não vou estar presente, eu vou deixar a professora Juliana, que é a coordenadora do curso, ela que vai estar conduzindo os trabalhos, tá ok? Eu vou, assim, ficar fora desse momento, porque a professora Juliana vai conduzir os trabalhos, tá bom? Ela vai, assim, estar acompanhando a professora Adelaide. Então, aula normal, só que com uma convidada especial, tá bom? Acho que vai ser muito rico para vocês.
Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O pouco contato que eu tive com a professora Adelaide, eu gostei demais de conversar com ela. Ela apresentou muito assim, solista, muito disposta a colaborar, a participar com a gente. E ela então vai trazer uma aula especial sobre a psicologia analítica de Jung, né? E com muito mais competência, com muito mais capacidade. Então, eu estou muito feliz em trazê-la, né? E, inclusive, agradeço ao Thales, que nós conseguimos ter o contato dela a partir do Thales, né? E eu e a professora Juliana já formalizamos o convite para ela. Então, sexta-feira, nós teremos aula no meu horário normal, só que dessa vez não vai ser comigo, vai ser com a professora Adelaide Pimenta, uma convidada especial, presidente do Instituto Carl Jung de Minas Gerais. Tá bom? Gostaram? Gostaram da novidade, da boa notícia? Demais, beleza, bacana, ótimo, beleza. Agora, é claro, continuarei com vocês normalmente, tá bom? Continuarei com vocês normalmente. É um convite para uma aula especial. Depois a gente pode marcar mais vezes, né? Podemos convidá-la para uma conferência, né? Mas, então, sexta-feira, aula com a professora Adelaide Pimenta, tá bom? Espero que vocês aproveitem muito, que vocês curtam bastante, avisem os colegas, eu também vou colocar no WhatsApp uma chamadinha, eu conto com a participação de vocês, tá? Não vamos decepcionar a nossa convidada, não. E a Juliana vai estar com vocês também. A Juliana vai conduzir esse momento, vai fazer a acolhida da professora Adelaide, vai conduzir esse momento e a aula estará na mão da professora Adelaide Pimenta, tá joia? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço. Joia, beleza, boa noite, fechado, é isso aí. Obrigado pelas palavras de apoio. Eu recebi semana passada no privado algumas pessoas me manifestando apoio, porque eu fiquei muito desapontado, porque a internet deu problema, mas vários entraram no privado, aí, no WhatsApp, no privado, me dando uma palavra de apoio. Obrigado, fiquei muito feliz, agradeço muito. Hoje eu estou feliz, hoje deu tudo certo. Maravilha, beleza, show de bola. Um abraço, galera. Até sexta-feira com a professora Adelaide Pimenta. Beleza, Thales? Tchau, tchau. Obrigado, Cris. Vou pôr o slide lá, Cris. Pode ficar tranquila. Boa noite. Quer falar comigo aí? Quero. Rapidinho. Pode falar, querida. Você conseguiu disponibilizar algum material lá no SIGA? Porque eu olhei ontem, eu não tinha visto nada, nenhum material. Então, eu respondi essa pergunta para a Cris, acho que você não tinha ouvido ainda. Sim, hoje eu organizei toda a sequência das aulas já foram dadas. Agora só falta colocar o material, tá bom? Beleza. Fazer uma revisão. Ótimo. Se você entrar no SIGA hoje, você vai ver o SIGA com as informações atualizadas. Mas o material eu vou colocar, devo colocar amanhã, tá bom? Tá. Eu tinha entrado, então, quando eu entrei, você já tinha passado a informação. Obrigada, viu? Tá, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo, tá bom, Issa? Ok, obrigado, boa noite. Um abraço, boa noite, um abraço. Falou, Gibran, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Thales. Obrigado pelo apoio, Thales. Valeu.